Olá a todos, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero compartilhar algo que eu ouvi essa semana e me chamou muito a atenção, e foi uma fala sobre Jesus prover o pão, mas ele também ser o pão. Eu quero trazer um versículo que fala sobre a multiplicação dos pães, onde todas aquelas pessoas foram alimentadas, tanto com o pão espiritual quanto o pão físico, através de um milagre que foi a multiplicação dos pães. Muitas pessoas estavam sedentas, estavam famintas, tanto de alimento físico quanto espiritual. E ali elas foram supridas com os dois pães. Jesus, ele proveu o pão, ele é o nosso maná, ele proveu o maná para aquele povo ali no deserto do Sinai, quando foram libertados do Egito. E também proveu o pão espiritual. O que eu quero lembrá-los, e é importante nós termos esse tipo de consciência, é que Jesus, ele é o nosso pão. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome. Ele está falando do pão espiritual. Nós precisamos dele, do maná que ele proporciona para a nossa vida espiritual. Porque quando nos alimentamos dele, a nossa fome é sanada, porque ele é a verdade. Quando qualquer pessoa procura alimento espiritual em deuses estranhos, ela não se satisfaz espiritualmente, porque a engana no que é estranho. Mas Jesus é a verdade. Nós somos alimentados com a verdade. O nosso espírito, ele quer a verdade, inconscientemente. E por isso o nosso espírito tem necessidade desse pão espiritual, que vem de Jesus, que vem do próprio Deus. O pão físico é muito procurado nas igrejas também. Muitos adoradores vão a Deus, vão a Jesus porque querem prosperidade, porque querem ter uma casa, porque querem ter um carro, porque querem ter recursos para viverem em dignidade, porque querem se alimentar. Em alguns momentos, muitos deles realmente não têm com que se alimentar, mas vão em busca dessa provisão na igreja. Alguns estão com os olhos voltados diretamente a essa provisão, a essa necessidade de pão físico, e não o pão espiritual. Mas eu quero que saibam e entendam que o Senhor alimenta seus filhos. Ele alimenta os passarinhos. Mas que possamos buscá-lo porque ele é o pão e não porque ele pode prover o pão. A nossa vida é muito mais que o corpo e que a carne. A nossa vida é eterna. O nosso espírito é eterno. Ele é mais importante que o pão físico. Ele é mais importante do que qualquer coisa material, do que a sua casa, do que o seu alimento, do que o seu armário, a sua geladeira cheia. Tenha em sua mente que a sua vida pode continuar. E você pode ter uma vida plena, satisfeito com o pão espiritual que ele pode te dar.
Deus os abençoe.